a Conta Clube prepara a gente para estar ali. O tempo que você está perdendo cuidando de burocracia, você poderia estar vendendo, você poderia estar se desenvolvendo dentro do teu negócio, você poderia estar fazendo o teu negócio crescer. Cuidar dessa parte burocrática, cuidar dessa organização e o cliente poder focar no negócio dele. A burocracia a gente cuida. E outra parte fundamental e muito importante é esse controle. Não oferece o que ele precisa e a Conta Clube oferece esse serviço. Está no ar mais um Conta Clube Cast, o seu podcast que fala sobre gestão de negócios e empreendedorismo. Afinal, a gente sabe que empreender é um ato de coragem. E hoje, pessoal, o podcast está um pouco diferente porque a gente está aqui com a equipe da Conta Clube. Então, galera, vamos começar aqui um bate-papo. Estou animado, um pouco ansioso até. Vai ter muita coisa bacana. A gente vai falar sobre os fluxos da Conta Clube, os processos internos, nossos diferenciais. Trouxemos aí pessoas de áreas diferentes, muito para a gente poder trazer um pouco dos bastidores, do que acontece no dia a dia. Então, eu queria pedir para vocês se apresentarem rapidamente. Começando por você, Léo. Fala um pouquinho pra gente aí do Léo, da Conta Clube. Então, Douglas, eu trabalho na parte comercial, né, da Conta Clube e no fiscal também. E no comercial é um pouco desafiante, porque quando eu comecei na Conta Clube, eu comecei no fiscal, né? No fiscal a gente faz análise de tributário, do cliente, vê se o cara está pagando mais imposto do que deve. Já no comercial foi um pouco mais desafiante, porque eu participo de grupos de networking, né? E você tá em frente a outros empresários, apresentando sobre a sua empresa, fazendo conexão, falando sobre o teu produto, é desafiador, né? Nem todo mundo precisa de uma coragem para você estar falando em frente a um público, sei lá, de 50, 100 pessoas no grupo que a gente está. Então, assim, é desafiante, mas eu tenho conseguido me desenvolver muito bem nessa parte comercial da Conta Clube. Ah, muito legal. Tá, e fala um pouquinho pra gente aí da sua participação na Conta Clube. Bom, gente, tudo bem? Meu nome é Tayane Moraes, eu sou analista financeiro. Trabalho, né, no BPO financeiro da Conta Clube e peguei esse grande desafio que é, né, a gente introduzir esse novo serviço, que é a gestão financeira. Ah, legal. Rai, se apresenta um pouquinho pra gente. Eu sou a Rayane Teodoro, mais conhecida como Rai, todo mundo aí me conhece como Rai. Eu atuo no DP, no RH, e agora entrei no marketing, estamos aí com esse desafio, vamos aí com uma estratégia muito boa no marketing. Ah, legal. Bem, gente, a gente vai, como eu disse, né, a gente vai falar um pouco dos fluxos internos, um pouco dos diferenciais da Conta Clube. E Rai, eu queria ouvir de você um pouco de como é que está sendo esse processo que a gente está desenvolvendo bastante nessa parte de marketing. Como é que você está vendo esse novo momento da Conta Clube? Está sendo muito bom, né? Porque é uma área nova, é uma coisa nova na Conta Clube e é bom que a gente está atraindo os clientes, mostrando que a gente domina o assunto, não só decora, não só tem técnica, a gente domina tudo. Ah, legal. E dentro do marketing, o que eu estou vendo particularmente, assim, é uma desenvoltura que a gente está se desenvolvendo. Por quê? Eu, Douglas, fico muito nervoso diante das câmeras. Falei isso para você. E se me colocar para palestrar, eu acredito que assim, eu tenho um domínio maior, talvez de tempo de palestra, de treinamento. Mas quando coloca uma câmera, meu Deus do céu, eu tô me desenvolvendo. Eu sinto isso também, não sei se compartilha, Léo, isso acontece com você também? Como é que é falar diante da câmera do marketing, da Conta Clube, dos desafios? Como é que está sendo para você? É difícil, né? É difícil. Acho que quando a gente está, por exemplo, quando eu participo do grupo de network, acaba ficando um pouco mais fácil, né? Eu fico mais desinibido. Mas quando a gente está falando, por exemplo, numa apresentação ou falando numa palestra, a gente vai seguindo, umas coisas saem do roteiro, mas você vai seguindo o que você ensaiou. Quando é alguma coisa gravada, geralmente você tem um roteirozinho muito certo para seguir. E se você foge muito daquilo, já começa a te dar nervoso, você fica pensando que você vai sair do roteiro e isso, assim, é um pouco mais difícil, né? Vai frente à câmera eu acho mais difícil. Inclusive no próprio podcast. Não. Tudo é o início, né? A gente tá aqui, pessoal, mas ó, a galera no começo fica um pouquinho nervosa, mas depois entra no fluxo, tá no sangue. Eu falo que, até brinco com o pessoal aqui que cuida do estúdio, porque no primeiro dia que eu fui fazer o podcast, eu chutei a iluminação umas 300 vezes. De nervosismo mesmo, porque é natural, a gente não tá acostumado, não tá habituado.
Mas aí ao decorrer do tempo agora pra mim a coisa tá muito mais fluida. De tanto fazer, de tanto processo. E aí eu também tô, como eu falei, me desenvolvendo nessa parte de marketing que eu tô tentando melhorar, tentando aprender. E aí, Rai, como é que surgem as ideias assim, do criativo da Conta Clube? Como é que os insights que você tem? Porque a galera tá adorando, a gente assim, tá recebendo um feedback bacana, tem gente procurando a gente, Douglas, aquele vídeo ficou muito legal, caramba, como é que você teve esse insight? Eu falo, olha, a gente tá com marketing novo lá e é isso, de onde surge isso? Aproveitando, né, Douglas, tudo é o início. No início a gente fica muito nervoso com tudo e depois a coisa flui. O marketing interno, né, começou muito de forma natural e a gente vai pegando inspirações mesmo no Instagram, na internet, só que a gente faz a coisa muito técnica. A gente pega a inspiração, mas vê se a informação tá certinha para não sair do que a Conta Clube oferece, do que a Conta Clube vende. Sim. É isso. Eu acho que a verdade tem que ter até um pouco de cuidado, né, nessa parte. Quando a gente olha para o Instagram, sempre tem muitos vídeos que são engraçados para engajar, né? E quando a gente fala de contabilidade, às vezes tem que ter um conteúdo um pouco mais sério. Então acho que deve ser um desafio também essa parte. Sim, Léo, a gente até faz coisa engraçada, mas falando com seriedade, né? É um humor, mas falando sério, de assuntos sérios. Legal. E assim, quando um cliente entra, agora a gente está numa proposta de falar muito sobre o BPO financeiro, né? No próximo mês, já trazer algumas demandas, algumas coisas nesse sentido. E aí não tem como não falar de BPO financeiro sem envolver a Thay, que está cuidando aí fortemente do nosso BPO. É uma estratégia que a gente adotou ano passado de uma maneira mais intensa, já tem alguns anos, mas assim, a gente adotou isso de uma maneira mais intensa. A equipe está crescendo. E tá, eu queria ouvir de você, como é que você está sentindo o BPO financeiro na Conta Clube na prática? Então, é muito desafiante, né? Porque a gente pega diversas realidades, né? E eu acho que o BPO financeiro está sendo bastante interessante. Essas trocas com o cliente, sobretudo a gente também sempre vai se aprimorando, aprendendo, né? E de uma certa maneira para o cliente é muito positivo porque ele também otimiza o tempo dele, né? Para ele poder focar no negócio dele. Então, basicamente, é esse o nosso principal objetivo, né? Esse é o objetivo da Conta Clube como um todo, é justamente a gente cuidar dessa parte burocrática, cuidar dessa organização e o cliente poder focar no negócio dele. Legal você falar isso, tá? Porque realmente a gente brinca no comercial que a ideia é o cliente focar na atividade fim dele, no negócio dele, aquilo que ele é específico, estudou, se desenvolveu para tal, e não na burocracia governamental, porque a burocracia a gente cuida. E um dos pontos que eu gosto sempre de frisar, principalmente em rodas de negócio e tudo mais, que eu falo, o tempo que você está perdendo cuidando de burocracia, você poderia estar vendendo, você poderia estar se desenvolvendo dentro do teu negócio, você poderia estar fazendo o teu negócio crescer. E no BPO financeiro, um pouco diferente da contabilidade, às vezes a pessoa tem muito receio de terceirizar o financeiro. Porque ela pensa, poxa, vou terceirizar o financeiro tem que estar comigo, não tem como, eu prefiro às vezes contratar uma pessoa. Só que qual é o ponto? Primeiro, você como dono da empresa ficar olhando os boletos, os vencimentos, você não vai ter tempo útil, ou às vezes até vai ter tempo, mas como eu disse, vai perder esse tempo vendo boleto, data de vencimento, podendo focar em venda, podendo focar no seu próprio negócio. Isso a gente faz a gestão financeira como um todo, bem como também dificilmente você vai ter o nível técnico que a gente tem, porque nós temos especialistas dentro da equipe. Então, a gente não apresenta somente, toma uma planilha aí do que foi gasto. Não, tem toda uma estratégia por trás. E eu queria, assim, que você falasse também um pouco sobre essa questão estratégica do BPO financeiro, né? Dos números, dos relatórios, do que a gente gera. Você tem alguma coisa bacana para falar? Sim, eu tenho muitas coisas, né? Justamente eu acho que outra parte fundamental e muito importante é esse controle, né? Que a gente faz o controle informacional do cliente, também das informações financeiras, para que ele possa ter tomadas de decisões baseadas em números e não em achismo. Legal. Eu acho que eu deveria investir em marketing. Igual agora a gente está investindo no marketing, né? Não, a gente toma baseado nos números. Faz sentido investir em marketing? Como é que está a minha folha? Minha folha está estourando? Ou ela está dentro do orçamento, que é interessante para a empresa? Então, é basicamente pensar nos números e por mais que seja difícil, né, para o pequeno e médio empresário fazer isso, é muito importante já começar a se pensar isso, porque a gente tem diferentes cenários econômicos
que mudam, né, e alteram o negócio, e a gente precisa se planejar para esses cenários econômicos, como teve a pandemia, e agora a gente vai ter a reforma tributária também. Sim. Então, é preciso, financeiramente, uma organização financeira nesse sentido, e é isso que o BPO financeiro tenta oferecer aos clientes. Legal, bacana você trazer isso, e eu gosto de dizer que a gente pega a experiência de empresas de grande porte, que vários colaboradores participaram, e de consultorias que a gente já realizou e traz para o pequeno. Porque por muitas vezes esse pequeno ele não tem um conhecimento, ele nem sabe das possibilidades. Sim. E hoje a gente está num país que muitas das empresas quebram num período muito curto. E maior parte desse motivo de quebra de negócios é a falta de gestão financeira. Então a gente poder levar isso para o cliente, não só a contabilidade, mas também a gestão financeira, é um diferencial. E diferencial esse que pelo menos eu sinto que volta para o comercial. Quando a gente faz uma venda falando sobre o BPO financeiro, é comum a pessoa falar, poxa, obrigado por você ter falado do BPO financeiro, eu não tinha noção disso. E o cliente agradece, né? Fica feliz ali nesse sentido. Tu sente isso, Léo, no comercial, quando você fala da Conta Clube, você fala do BPO financeiro, chega em dado momento, Léo, obrigado por você ter falado da Conta Clube, do BPO, da contabilidade, como é que é para você? Assim, eu acho que o BPO, apesar de ser um serviço que é um pouco, não mais técnico, mas é muito mais específico para o cliente, que a gente terceiriza o setor financeiro de uma empresa. Ele é mais necessário para o cliente do que a própria contabilidade. Contabilidade é o setor que é obrigatório ali para a empresa estar funcionando, com legalização, com registro tributário, com a fiscalização. Então a contabilidade fornece todas essas informações, como relatórios de DRE, enfim. E só que para o empresário, às vezes, ele não enxerga isso tão com olhos brilhando. Mas agora, quando a gente fala sobre o financeiro, que o cara entende a realidade dele, é muito mais fácil a gente vender. Por exemplo, essa semana passada, eu vendi um BPO para um cliente, ele me agradeceu muito, falei sobre o produto, o que a gente faz, as necessidades dele. E é um cliente que às vezes não está numa condição às vezes muito boa financeiramente do próprio negócio, mas é uma necessidade dele extrema ter um controle financeiro, com geração de relatórios, com conciliação bancária, que o cara, não, eu preciso disso porque eu não sei para onde meu dinheiro está indo. Legal. Eu não sei se eu estou administrando bem, eu não sei nem se meu negócio ele realmente está dando lucro. Porque eu empresto de uma empresa para outra, eu faço várias transações, então eu preciso mesmo desse controle para poder entender. Então o BPO ele é até mais fácil para poder vender nesse sentido. Aproveitando o gancho do Leonardo, né, falando sobre o BPO financeiro, também é muito interessante que às vezes o cliente ele fala assim, eu estou com problema no financeiro. Mas ele não sabe especificamente, ele fala, eu tô com problema de financeiro porque eu não tô tendo caixa para pagar me honrar. Ele não sabe aonde. Só que quando a gente vai sentar, vai organizar, vai ver, a gente vê, olha, você tá com problema nas vendas, porque você não tá vendendo. Você tá com problema de receita recorrente, porque as suas receitas não são recorrentes. Então, eu acho que o BPO financeiro, ele é uma área que ele conversa com todas as outras áreas da empresa e eu vejo ele nessa intermediação entre a contabilidade e a administração também, a gestão, justamente nesse olhar mais estratégico que a gente tenta propor ao cliente. Na verdade, trabalha em conjunto, né? A contabilidade e o BPO. Sim. Para mim é híbrido no sentido que trabalha junto, certamente. O bacana porque assim, eu fico muito feliz quando a gente fecha o BPO financeiro e o cliente já é de contabilidade. Porque facilita muito o nosso dia a dia, muito. A galera do contábil fala, Douglas, poder entrar em contato com a equipe do financeiro e entender o que se refere a cada gasto. Porque assim, imagina um empresário, a gente na contabilidade fala o seguinte, olha, você gastou ali com um determinado fornecedor, eu quero saber do que se refere. Às vezes no extrato bancário aparece assim, fornecedores, não dá para saber do que se refere. No BPO financeiro é uma coisa mais dinâmica, então o cliente, por muitas das vezes, ele quer saber a análise financeira ali da semana. Olha, essa semana o que tem para pagar? Hoje, como é que está a minha situação? No contábil, a gente normalmente prefere fechar o mês para poder passar qualquer tipo de informação. No BPO financeiro, é ali na hora, todo dia, a gente precisa incluir pagamento, é uma coisa mais dinâmica e que por muitas das vezes o cliente ele tem um conhecimento maior. Porque ele sabe o que ele paga, ele sabe o gasto da empresa do dia a dia. Então ele tem esse senso crítico um pouco maior, que coisa que no contábil a gente não sente tanto. Não que um seja mais ou menos importante que o outro, é porque os dois se complementam. Isso é muito legal. E aí falando também sobre essa parte de processos, de departamentos,
eu vejo que dentro do BPO financeiro a gente acaba também entrando muito em contato com o pessoal do DP, para poder falar, gente, me explica que essa questão da folha, entrou um funcionário, saiu, rescisão. Por quê? Porque o BPO financeiro, ele muitas das vezes, ele aponta ali dos relatórios, ele precisa explicar. Ele precisa explicar, poxa, você teve um aumento de folha, mas o aumento de folha se deu por quê? E aí ele entra em contato com o departamento pessoal, por muitas das vezes, para poder explicar. E aí, Rai, como é que eu queria entender, agora voltando um pouco para o ponto da Conta Clube, como é que são os processos dentro do DP? Um cliente entra, como é a abordagem do departamento pessoal para o cliente da Conta Clube? Então, Douglas, era isso que eu ia falar sobre integração. Quando na contabilidade, a gente já se comunica, os setores se comunicam entre si. Aí, quando tem o BPO, fica muito melhor, porque eu tenho alguma dúvida de pagamento de cliente, eu vou lá, Thay, como é que tá isso? Ela me passa todo o cenário, a equipe do BPO passa todo o cenário, e fica muito mais fácil de controlar, né? Tanto nossa parte da contabilidade, no geral, todos os setores, quanto a parte do financeiro. Você consegue, o Léo, ele fala muito isso, ele fala sobre os diferenciais da Conta Clube, e a gente fala muito sobre o atendimento. É claro que, assim, óbvio que toda empresa que busca um escritório de contabilidade busca um atendimento de qualidade. Mas, assim, de verdade, o nosso atendimento é diferenciado. É diferenciado. A gente fala isso porque tem muito cliente que fala, Douglas, pelo amor de Deus, assim, é muito bacana o atendimento. As dores do comercial que a gente escuta de um cliente novo, ele fala, Douglas, eu saí do escritório anterior porque eu não me sentia atendido. Sim. A pessoa falava, não conseguia entender o que ela estava falando. Ou a gente tinha um famoso jogo de empurra. Não é comigo, isso é com o setor A, isso é com o setor B. Mas assim, o cliente só quer resolver o problema. E no marketing a gente fez um vídeo recente falando sobre isso. Uma coisa que a gente fala muito, né, Douglas, é que a gente não fala contabilês, nem juridiquês. A gente fala a língua do cliente, porque se o cliente buscou a gente, é porque ele não tem conhecimento técnico. Então ele precisa da gente. Se a gente tem esse conhecimento e pode traduzir, é muito melhor a comunicação, né? Legal. E o Léo, voltando para você, Léo, é um ponto que você traz muito, essa questão da integração da equipe, né? Como a Rai trouxe. E como é para você quando o cliente volta e fala, te dá feedback? Você sente esse feedback acontecer na prática, no comercial, do atendimento? Fala um pouquinho também, até da parte do fiscal. Como é que você entende um pouco dessa questão do atendimento diferenciado da Conta Clube? Olha, Douglas, assim, por conta de participar do grupo, né, de empresários, eu já tenho várias premiações por conta do nosso atendimento. Legal. E eu falo isso por quê? Porque contabilidade tem um monte aí. E não é porque tem profissionais ruins ou bons, ou uns melhores que outros. O profissional pode ser bom, mas o cliente ele troca às vezes de contabilidade, não porque o cara é ruim, mas porque realmente o atendimento dinâmica, né? não oferece o que ele precisa, entendeu? E a Conta Clube oferece esse serviço. Então lá nesse grupo de empresários, cara, eu já ganhei prêmio por conta por exemplo, de legalização, que o cara entrou, ele estava querendo legalizar a empresa, abrir a empresa dele, a gente abriu rapidamente, mas em todo momento a gente estava ali com ele junto, por exemplo, no escritório de advocacia. A gente foi na OAB, a gente passou o e-mail, que era mais fácil para o advogado entrar em contato para facilitar a parte de legalização. Então a gente deu todo o passo a passo e acompanhou todo o processo com o cara todo dia. Sim. Cara, eu ganhei um prêmio por conta disso. Muito legal isso. Legal. Comunicação. Fora o DP, desculpa, Rai, mas o DP também, já ganhei prêmio por conta do DP. É porque eu tô no grupo de empresários, mas parece, eu ganho um prêmio, parece que é, cara, Conta Clube, Leonardo. Não, mas não, tem a equipe que tá toda lá. Os bastidores, né, que a gente Os bastidores. E eu sempre falo, quando eu ganho a premiação, que essa premiação não é minha. Da equipe, é quem tava ali com o cliente, com ele no dia a dia e facilitando essa parte dos processos. Se a gente não tivesse uma boa comunicação, isso não ia acontecer, né? O que eu ia falar é que, assim, no DP, eu recebo muitos clientes que falam que a antiga contabilidade me passava a lei, eu não quero saber lei. Sim. E é isso, o cliente não quer saber lei. Eu vou pegar a lei da CLT e vou passar para ele, ele vai falar o que eu vou fazer com isso. Ele precisa saber na prática o que ele vai fazer, o que vai acontecer. Então, eu acho que a gente entrega mesmo essa comunicação. Ainda mais essa parte trabalhista, que é muito complexa. A CLT muito difícil. Porque não é pegar a lei e aplicar. É o que aconteceu,
como que o empregado se Caso comportou. prático, né? O empregado chegou, fez isso, fez aquilo. Tem como diversas que interpretações também, é bem complexo. E é bacana. Pode falar, Léo. Não, tem cliente e cliente, né? Tem aquele cliente que entende um pouco e já vai falando com você, se pontuando alguma coisa. Isso. Mas tem aquele cara, eu não quero saber isso não. O Exatamente. que eu preciso fazer? Aí sim, A gente então pega beleza, é as isso que eu quero. Meu amigo, eu quero a solução do problema, não é contar a isso história. aí. É. Mas assim, o que eu acho que é muito forte na gente, essa questão da cultura do implementada, do RH e das equipes em si, é que você vê no profissional da Conta Clube um intuito muito de um ajudar o outro. Já trabalhei, tive experiência em outras empresas das quais você percebe uma concorrência entre as pessoas. Sim. Você vê uma pessoa, uma falando mal, não, o setor A é melhor que o setor B, a gente entrega muito mais, o fulano é melhor que ciclano. Aquela coisa que é uma concorrência que não contribui. E aqui a gente vê uma interação que é muito bacana, da galera falar, poxa, eu tô vendo que o setor tal tá precisando de um suporte. De que maneira eu posso contribuir? O que dentro do meu processo eu posso facilitar o outro? A Thay, por exemplo, ela tem, como eu falei, a parte financeira ela acaba sendo um final, às vezes, de muitos processos, porque primeiro você fecha a folha, primeiro você fecha ali o fiscal, primeiro você fecha uma série de informações para você montar os relatórios financeiros. Você precisa ter o imposto, você precisa ter folha, você precisa ter as notas fiscais emitidas, para aí sim você montar uma série de relatórios. Thay, como é que você enxerga e vê essa integração da equipe da Conta Clube? Olha, eu acho que a gente tem melhorado muito com o passar do tempo nisso. Com certeza. Isso é muito significativo. E eu acho que só o fato da gente estar aqui hoje também demonstra, né, que a gente tem voz e que é legal essa oportunidade de a gente poder compartilhar e trocar figurinhas e os clientes também conhecerem um pouco mais da gente. Porque muitas vezes a gente fica só no atendimento online, enfim. E eu acho que a gente tem melhorado cada vez mais, né? Então eu sinto mais confiança cada vez mais na equipe também, trocas, feedbacks. Legal. E procurando, enfim, e reuniões, isso é muito, muito, muito Na positivo. verdade, o próprio podcast de hoje, né, que fala sobre o fiscal, comercial, marketing, DP e a parte financeira, já mostra que a gente é uma empresa integrada, né? A gente é Não, um time. e aproveitando o que a Thay falou, né? Eu acho que a gente tem propriedade para falar isso porque nós éramos estagiárias, né? E a gente veio crescendo ao longo do tempo também. E é legal que a Conta Clube prepara a gente para estar ali. Eu lembro que na época que eu fui efetivada, eu não sabia nada do que eu sei hoje. E a Conta Clube poderia buscar um profissional de fora. E não buscou. Me preparou para eu estar onde eu estou hoje e eu preparo outras pessoas para estar aqui onde eu estou hoje e eu quero estar além. É bacana você falar, porque assim, acho que o perfil que eu falo muito com o Alex, que é o nosso gestor de RH, eu falo, Alex, eu quero pessoa realmente com sangue nos olhos. Eu quero aquela pessoa que quer aprender, que quer se desenvolver. Exatamente. Por quê? Porque até no setor contábil tem muito disso. Aquela pessoa que veio de um outro escritório de contabilidade e fala, eu já sei tudo. Falei, tá, tudo bem, você pode até ter uma experiência, você domina bastante a sua área técnica, mas aqui na cultura da Conta Clube, meu amigo, você não trabalha sozinho. Uma coisa que eu gosto muito de dizer assim, a gente não quer o super-herói, aquela pessoa que acha que ela é estrela do momento, que é só ela, que é ela que faz acontecer a mágica. Eu, como dono da empresa, assim, eu falo, não, tem que colocar a luz na equipe. Porque assim, eu quero crescer. Eu entendo que para você crescer, você tem que fazer com quem está com você crescer também. Um crescimento contínuo. Construção. Então é muito bacana ver, por exemplo, o caso da Thay, ela entrou lá, começou a pegar. Hoje ela está com uma equipe. Está modelando uma equipe, ela está treinando. E a história do BPO financeiro, assim, eu me orgulho muito porque eu cheguei até um certo ponto que eu falei, tá, eu já não aguento, não consigo mais dar conta do BPO, preciso que você assuma a responsabilidade. E ela pegou, falou com a Bruna, sentou com a Bruna, deu treinamento para a Bruna, depois veio a Natália, daqui a pouco a gente está contratando mais gente, todo o treinamento. E a Rai, ela traz alguns pontos também que eu acho também bem legais, que ela fala, Douglas, assim, eu conversei com um cliente nosso e o cliente falou, caramba, parece que eu tô falando com a Raiane, mas parece que eu tô falando com o Douglas, eu tô falando com... Sim, no fim é a mesma pessoa, né? Você fala muito sobre isso. Exatamente. No evento, no Conecta Clube, eu ouvi diversas vezes dos clientes,
caramba, parece que vocês treinaram isso por meses, parece que eu tô falando com a mesma pessoa, a gente começa o assunto em um, termina em outro, parece que é a mesma coisa. E é legal que a gente segue o que você, Douglas, passa pra gente, né? Porque é isso, o cliente chega, ele confia em você, não conhece a gente ainda. Só que com a convivência, ele acaba falando, não, o time do Douglas está preparado e eu posso seguir com o time do Douglas despreocupado. O cliente confia na gente, né? Confia. E o cliente indica a gente. Isso é muito legal. Receber cliente de, eu sou indicação de tal cliente. Isso é muito falo legal. que o maior marketing da Conta Clube é o cliente Conta Clube. A gente está desenvolvendo o Instagram, o YouTube e, sei lá, LinkedIn agora também. Mas o maior marketing da Conta Clube é o cliente Conta Clube. É gratificante ver, Douglas, olha só, eu tô te indicando aqui para o meu amigo e por aí vai, o meu familiar, um empresário aqui, um cliente meu, porque o atendimento de vocês, a qualidade, a entrega de vocês é realmente diferenciada e eu faço questão de vender vocês. É cliente que faz questão de vender a Conta Clube. A gente sente muito isso no comercial, né, Léo? Sim, sente. Eu recebo muita indicação por conta do trabalho que a gente oferece, né? Da qualidade que a gente oferece. Então, a equipe em si me ajuda muito nessa parte de captação de clientes. E isso ajuda muito, porque, querendo ou não, o negócio de contabilidade exige confiança. Perfeito. Então, assim, quando um cliente indica a gente, com certeza, porque ele tem extrema confiança na gente. Eu falo que, assim, por exemplo, um contador, ninguém muda de contabilidade do dia para noite. Você tem um ponto de indicação. Também, um trabalho de, como a Tayane trouxe, né, de confiança, de credibilidade pura. A gente acaba sabendo de pontos ali da vida pessoal. A gente está no período de imposto de renda. Então a gente sabe os bens ali da pessoa, a gente sabe desafios que às vezes a pessoa enfrenta no seu cotidiano que impactam a empresa. Tem muita gente que fala bonitinho, o dono da empresa, na empresa é um jeito, na pessoa física, na vida pessoal é outro. Não é bem assim, porque as pessoas se misturam, é a mesma pessoa no final. Então, se a pessoa está com um desafio na vida dela pessoal, vai impactar na empresarial e vice-versa. E a gente faz muito desse apoio, né? O Alex, ele fala muito, Douglas, eu precisei conversar com uma cliente aqui por horas, porque realmente eu percebi que a gente precisou trocar um pouco, dar um suporte maior para aquela pessoa, porque o dia a dia dela está impactando na empresa. Você sente um pouco disso também no DP? Sim, era isso que eu ia falar, Douglas. O cliente, ele se sente tão à vontade com a gente que ele acaba falando toda a vida pessoal. E se a gente não entender a vida pessoal do cliente, a gente não vai conseguir desenvolver um bom trabalho, porque tudo se comunica. Como você está falando, as coisas se comunicam, porque não é um manual, todo mundo vai agir igual. Cada um tem um desafio e cada um tem uma forma de lidar com as coisas. Se a gente não entende o outro lado, não tem como desenvolver um bom relacionamento, né? Pode falar, Thay. Não, mas é porque justamente, né, o empresário, ele não tem muito tempo, né? Então eu acho que é por isso que vem essa questão também das demandas pessoais dele e das demandas, enfim, empresariais e do negócio dele. E o que a gente faz é direcionar ele para o negócio, né? Para ele, que ele possa focar também nessas questões relativas ao negócio dele. Como a gente tem muitos clientes que é de pequeno e médio porte, né? Geralmente o dono, ele está praticamente em todos os setores da empresa. Está no comercial, está em vendas, está no DP, está no marketing, está liderando, está fazendo palestra. Então o empresário, e tem não só a parte da empresa, mas ele é uma pessoa, ele tem uma família, ele tem outras atribuições. Ele não consegue às vezes conciliar uma coisa com a outra e mistura. Então tem cliente, eu não gosto de dizer muito esse termo porque não é a nossa atividade, né? Porque a gente acaba pegando um pouco de psicologia. A questão fundamental é muito importante, né? Porque o cliente, ele vem pra gente, por exemplo, já teve cliente que entrou em contato com a gente, comigo, ele já tinha a solução, ele já sabia o problema, o que ele precisava resolver. Mas ele entrou em contato comigo só para desabafar. Ele falou do negócio e tal, ele já me deu as respostas que ele queria ouvir de mim e começou a falar das questões de problema que ele passa da empresa e tal, e acaba misturando algumas coisas confiança, de vida. Eu falo que assim, a vida do empresário, por muitas vezes, ela é muito solitária. Por quê? Porque por mais que a pessoa tenha familiares, amigos,
como por muitas vezes esses familiares e amigos não estão no dia a dia, não entendem a dor do empresário brasileiro, não conseguem se conectar. E aí tem um empresário que fala: Douglas, eu vejo em você uma pessoa que eu vou falar do meu negócio, das minhas dores que acabam impactando a questão pessoal, coisas que por muitas vezes eu não consigo conectar com familiares meus. Por quê? Porque eles não entendem, não estão no dia a dia. Não é porque tá desejando mal, algo do tipo, não. Porque é um desafio. Empreender no Brasil, eu até brinco, né? Empreender é um ato de coragem, porque é. Então a gente passa por muitos desafios e principalmente, eu gosto de dar destaque ao pequeno empreendedor. Aquela pessoa que, caramba, sou CLT, e aí quero... muitos dos empreendedores brasileiros, eles não são empreendedores por opção, são por obrigação, ou seja, saiu de uma empresa, e aí, o que eu vou fazer? Eu não estou conseguindo emprego, eu vou começar a vender um doce, eu vou vender um biscoito na praia, eu vou começar a fazer alguma coisa. E a pessoa se movimenta, e ela tem aquela capacidade, prova disso, que ela vai crescendo e se desenvolvendo. E a gente vê no comercial, né, Léo? A galera que é MEI, que começa a crescer e fala: opa, eu estou evoluindo, eu quero um passo a mais, eu preciso de um contador. A gente tem uma galera que é MEI, mesmo assim já busca a gente, Douglas. Eu já estou evoluindo, a coisa está crescendo. E é bacana que assim, a gente participa da evolução do cliente. A gente vê o cliente ali pequeno. Hoje a gente vê empresas que nem funcionário tinham, agora estão com 5, 10. É legal ver a folha crescendo, o faturamento crescendo. Só tinha contabilidade, agora que é um BPO financeiro. Isso. Você enxerga isso também, Raia? Assim, ver o crescimento do cliente? Sim, ver o crescimento do cliente e o nosso crescimento também, né? Eu queria muito falar disso. Bom, pode falar. Eu queria muito falar disso. Quando eu entrei, eu acho que nós estávamos no cliente 200 e pouquinho. E hoje a gente está no cliente, sei lá, 600. 630, não, eu já acho. é mais de 600. Alguma coisa e assim. olhar para trás e ver tudo que a gente passou, tudo que a gente viveu, tudo que a gente aprende. Foi muito chão. Uma coisa muito legal, Douglas, aqui que eu sinto, eu já trabalhei em outros lugares também, e ninguém aqui prende informação. Isso é muito legal. Tudo que eu sei, eu falo para as meninas que trabalham comigo, tudo que eu sei, eu faço questão de ensinar para vocês, e eu quero que vocês aprendam e saibam tudo que eu sei e até mais, sabe? A gente tem a Bia hoje que entrou sem saber nada, e hoje ela me ensina coisas e eu fico, nossa... Caramba, realmente é uma escola, assim, eu falo. Quem trabalha aqui com a gente, trabalha em qualquer lugar. A questão é que quem tá aqui não quer sair, né? Exatamente, é uma escola, né? Eu acho que a Conta Clube também é uma escola, não só pra gente, mas também pro cliente, né? Olha aqui a gente batendo um papo, falando sobre várias questões, então, assim, é bem legal. Poucas, eu nunca vi, talvez tenha, mas eu nunca vi uma contabilidade que ofereça isso. Enfim. Um ponto bacana que assim, a gente fala da equipe interna e fala também dos clientes, assim, a troca, a comunicação, o crescimento como um todo. Quando a gente começou a trabalhar alguns pontos do marketing, né, eu percebi que a vontade dos clientes de falarem, da experiência deles com a Conta Clube. Porque tem muita empresa que tem dificuldade. Poxa, como é que eu vou entrar em contato com o cliente para pedir um testemunho, um depoimento para contar? Não sei, fica sem jeito, parece uma coisa forçada. O nosso é o contrário. Tem gente que pergunta: como é que faço para falar aí da Conta Clube? Como é que funciona? Exatamente. E aí eu falei: caramba, vamos começar a falar com essa galera para eles fazer. Tu percebeu isso também? Percebi sim. Eu tenho recebido relatos de clientes até que, como é que eu faço? Eu não tenho um espaço físico, mas eu queria falar do meu relacionamento com a Conta Clube, dos meus desafios. Tivemos clientes que tiveram problemas de saúde e ainda assim eles conseguiram tocar porque confiavam tanto na gente a ponto de deixar tudo na nossa mão. E o cliente falou: Rayane, eu quero falar, eu quero externar isso. Porque exatamente, assim, a gente tem feito muitos vídeos, né? Tem muita coisa acontecendo. Bastante. Acaba que o marketing pega no teu pé, né, Douglas? Bastante, mas faz parte, tô gostando. Acaba que pela rotina, pelo dia a dia, a gente não consegue atender todo mundo de imediato, né? De produzir um vídeo com um cliente, mas a gente sempre vai dar um jeitinho. O importante é o bom relacionamento com o cliente mesmo. Legal. E isso acaba criando uma crescente que está acontecendo na Conta Clube,
que hoje, salvo engano, no mês de abril a gente fechou uns 20 e poucos clientes, assim, foi uma quantidade bem grande assim, de clientes. E assim, o marketing está começando, boa parte dos clientes que entraram, como a gente gosta de dizer, né, o cliente da Conta Clube é o nosso maior vendedor. A maior parte é indicação. É cliente que fala, Douglas, caramba, tá muito bacana. A gente teve o evento Conecta Clube que deu um boom. Isso foi muito legal. Deu um boom gigante. Foi muito legal. E entrou tanto cliente que eu falei, caramba, vamos estruturar, vamos contratar gente, é treinamento, é sangue nos olhos, vamos... E tá fluindo, a coisa tá muito bacana. Eu acredito muito que é só uma questão de um curto espaço de tempo que a gente vai estar com 1.000 e pouco, 1.500, 2.000 clientes. Isso aí. Porque crescimento pra gente não tá sendo um problema. Cada vez mais a gente está tendo novos clientes. O nosso grande desafio, que é o desafio de qualquer empresa, caramba, os novos colaboradores eles precisam se aculturar no que a gente já construiu. Exato. E o que é muito legal é que assim, se mesmo que vier, claro que a gente tem todo um funil dentro do RH para isso, mas mesmo que se vier um profissional que venha talvez com algum trauma, algum desafio de um outro escritório, por aí vai, ele venha, poxa, eu vou criticar o setor A, setor B, ele não consegue crescer dentro do escritório. Não consegue. Porque não precisa nem falar com o Douglas, a própria equipe, eu percebo muito isso, que ela se blinda. Ela fala, opa, pera, isso daqui tu não vai conseguir com a gente não, porque a nossa equipe é muito nesse sentido. Graças a Deus a gente nunca teve um caso desse, mas é muito forte, eu como líder assim, ver que teve um problema, eu vejo lá um cliente pontuando, Douglas, estou precisando tirar uma dúvida com isso, aí a pessoa me marca. Mas quando eu vejo assim, caramba, a Tayane já resolveu, e esse é um assunto que era do financeiro, mas envolvia o DP, que envolvia o fiscal, que tinha que ter todo um planejamento. E a gente se comunica. E já foi solucionado. A equipe por si só resolveu. Você sente também isso acontecendo na prática, Léo? Assim, no comercial, às vezes você está numa reunião, caramba, já teve um problema aqui, já foi resolvido. Já foi que bom. Com certeza, né? Eu participo de reuniões que acontecem nas quintas-feiras. Então, sempre na quarta-feira eu dou uma checada ali no grupo para falar com os empresários que são clientes da Conta Clube no dia seguinte, mas aí eu vejo lá que a equipe já está respondendo, falo, cara, legal, a equipe está resolvida, amanhã o rapaz não vai nem me perguntar, porque Já vou chegar o problema grandão. já foi resolvido. Tem muito escritório de contabilidade que eles trabalham da seguinte forma, né? E nada contra, assim, cada um tem o seu modelo, o nosso não é esse. Que é a TECLI 1 para o departamento pessoal, TECLI 2 para o departamento fiscal, 3 para o setor. E assim vai. Como eu disse, nada contra, não é o nosso modelo, e eu vou explicar um pouco do porquê. Porque por muitas das vezes o cliente não sabe qual é o setor. Não sei se essa dúvida é do DP, se é do fiscal. Por exemplo, eu quero ver aqui... Eu mesma já me peguei, não sei onde é que eu resolvo isso. Então a pessoa manda ali no grupo, cabe à equipe entender de qual área é e responder. E o que é muito comum de acontecer é que a dúvida não é somente de um departamento. Às vezes é uma estratégia, por exemplo, tem cliente que fala, Douglas, olha, entrei aí para a Conta Clube, eu quero um planejamento tributário, eu quero reduzir a carga tributária, e a gente começa. Aí o Léo fala, opa, pera, eu vou montar o planejamento tributário para você. E aí ele percebe que, opa, pera, para eu montar o planejamento tributário eu também preciso do departamento pessoal. Sim. E aí automaticamente já comunica também para o financeiro, porque isso vai impactar nas análises. Tu vê muito isso na prática, né, Léo? Assim, de acontecer essa necessidade do time, né? No conjunto. Geralmente quando um cliente ele vem para a Conta Clube, a gente faz uma anamnese, né? Tem uma entrevista com o cliente para entender quais são as necessidades dele, as dificuldades que ele tem, qual é a maior prioridade do cliente. E depois disso a gente faz um diagnóstico de como está a situação da empresa dele, com relação à carga tributária, com relação à questão de funcionários. E aí a gente passa isso para outros setores para montar em equipe, em conjunto, o que a gente pode fazer com o cliente, pode fazer pelo cliente, na verdade. A questão muito disso é a questão do fator R, né? Empresas de determinadas atividades, para ter uma redução fiscal, precisam se enquadrar no fator R. E aí a minha comunicação acontece mensalmente com o DP, exatamente por conta dessa necessidade do cliente pagar menos imposto, né? Não adianta o cara ficar pagando mais imposto do que precisa e o negócio dele não alavancar da maneira adequada, né? Mais rápido ou estagnar. Então esse estudo tributário para o cliente a gente faz, passa para ele fala, legal, eu quero isso.
Aí eu entro, a gente comunica com o DP e a gente vai seguindo a partir dali. E quando chega no momento que ele tem aquela redução fiscal, cara, fala graças a Deus, obrigado, que não sei o quê. E o cliente às vezes manda até no grupo, vira um Deus pro cliente. A gente fica mandando as corujinhas lá, obrigado. Tem empresa que começa com a gente com uma carga tributária aí de 15,5% e a gente com estratégia legal, tá? Isso é bem importante falar, a gente reduz para 6%. Assim, é mais que o dobro que o cliente às vezes pagava de imposto. E aí veio para a Conta Clube, a gente fala que a gente faz uma auditoria inicial gratuita, né? Que a gente entra no cliente, analisa o departamento pessoal, analisa a legalização, analisa o fiscal. E o cliente é surpreendido. Muitas vezes ele fala, Douglas, eu estou há anos no escritório de contabilidade e nunca me falou isso. Na verdade, Douglas, até com relação aos impostos não pagos. Sim, exatamente. O cliente às vezes não sabe. Exatamente. Aí Fica ele começa surpreso. a ficar um pouco embolado nessas questões, né? E eu queria falar um pouco de equipe, porque eu não falei da equipe financeira, né? Então, a equipe financeira está muito bacana, né? A gente tem a Bruna. A Bruna chegou a trabalhar também em outro escritório com financeira. Quando ela chegou no BPO, ela falou, nossa, é totalmente diferente. Ela ficou muito surpresa, né? Como a gente trabalha, como a gente trata essas informações. A Natália também, que trabalhava em outro escritório, até mais famoso aí, que ela trabalhava. E ela tá gostando muito, né? Então a gente está sempre também trocando figurinhas justamente com a parte fiscal, porque a gente às vezes faz um faturamento, ajuda também o cliente nessa parte mais fiscal. Principalmente no BPO, né? Tem alguns clientes agora que precisam da emissão de nota integrada no sistema dele. A gente tem que se comunicar. A gente tem um sistema justamente também para emissão de notas fiscais, seja de produto ou de serviço. A gente tem uma parceria muito bacana com o Conta Azul, que está dando super certo. E é bem significativo justamente nesse momento que vai ter da reforma, né? Que a gente vai ter que ter essa parte fiscal bem amarradinha, bem direitinha. E vale a pena lembrar que a Bruna também era estagiária. Também, tá crescendo. Exatamente. E é bacana, vocês estão pontuando aí da Bruna, do estágio, do crescimento. A Bruna, ela falou pra mim, ela falou, Douglas, eu entrei na Conta Clube, né? Tô fazendo a faculdade e tudo mais, mas assim, claro que a faculdade ela é necessária, mas eu tô vendo muita coisa na prática aqui. Aqui eu tô aprendendo no dia a dia. O que o meu professor fala, eu tô vendo. E às vezes, assim, ela tá brincando, às vezes você tá explicando muito melhor do que o meu professor. Então tem matéria que... Ela tava falando ontem, a gente fez uma reunião, ela falou sobre a análise de rateio, critério de rateio e tudo mais. Ela falou, Douglas, quando ele foi falar, eu já liguei na Conta Clube, que a gente faz algumas estratégias que a gente consegue modelar o financeiro do cliente, trazer informações. Então, muito do que a teoria se fala e os alunos estão ali aprendendo tudo mais, eu já estou vendo na prática. Exatamente. E assim, a teoria é linda, maravilhosa, mas nada ensina como a prática. O dia a dia que a gente fala. E o bacana da Conta Clube, do BPO, que assim, a gente está na prática porque a gente tem um negócio da Conta Clube, a Tayane, ela analisa até hoje o financeiro da Conta Clube por anos, mas não só a experiência da Conta Clube, a gente tem experiência de mais de 600 clientes. Então, de segmentos diferentes, Então cada cliente tem o seu desafio, cada cliente tem a sua dor, mas o que eles têm em comum é a Conta Clube ali, não só como aquela contabilidade que manda imposto, mas que quer entender do desafio dele. Porque você vê que muitos dos desafios eles se repetem. E a gente fala, opa, eu já vi essa empresa vivendo esse desafio e a gente já achou solução para esse. Então a gente vai te ajudar, a gente vai te orientar, porque a gente conhece do dia a dia do empresário. Eu queria ouvir de você um pouco dos desafios que você enxerga quando um cliente novo entra aí na Conta Clube. Quais são os pontos que você vê que mais se repetem, os desafios e como é lidar com isso? Eu acho que o maior desafio, ultimamente, com os clientes que chegam para o DP, é que o cliente ele não tem informação de nada do empregado. Ele só paga o empregado, ele recebe o contra-cheque do cara, paga o cara, mas ele não sabe que tem imposto do cara atrasado, ele não sabe que tem FGTS em aberto e INSS em aberto. Então, a gente faz toda essa auditoria inicial, de todos os setores a gente faz isso. E o cliente, ele fica, meu Deus, como eu não encontrei vocês antes. É exatamente isso que a gente recebe, porque a gente não consegue fazer um trabalho, vou só continuar aqui e dane-se o que ficou para trás. A gente não consegue fazer isso. Olha o que ficou para trás, pergunta se o cliente sabe. Na maioria das vezes o cliente não sabe e ele fica
nem sei a palavra, extasiado, assim, como eu fiquei tanto tempo na antiga contabilidade e eu não sabia disso, sabe? O cliente é pego de surpresa. E aí, Douglas, queria voltar num ponto do atendimento, do nosso atendimento, que é de fato diferenciado, que um cliente, na verdade é um potencial cliente, me procurou falando que ele tem um mercadinho e aí ele tá crescendo muito e não sabe como fazer. Ele falou assim, Rai, os contadores querem marcar reunião comigo em escritório, eu não tenho condições de marcar reunião em escritório, eu não tenho tempo. E aí você me deu a opção de resolver as coisas para mim pelo WhatsApp, nem por ligação, pelo WhatsApp, porque quando eu tenho tempo eu mando a minha dúvida para você e você me responde. E isso é um diferencial muito grande, porque como você e o Léo falaram, o empresário, ele é de todos os setores inicialmente. Ele não tem como disponibilizar 2, 3 horas do tempo dele para parar o trabalho dele e ir para o escritório para entender o que ele precisa fazer. Ele quer uma resolução imediata, né? A gente fala que assim, a gente na Conta Clube consegue se adaptar às necessidades do cliente. Por exemplo, tem cliente que fala, Douglas, eu quero muito tomar um café com você, ir no teu escritório, Sim. marcar uma reunião, a gente consegue ser presença, a gente brinca muito sobre isso, né? Nem aquela contabilidade online da qual você não sabe nem quem é o teu contador por trás. Exatamente. A gente se faz presente em vários clientes, mas também tem aquele perfil do cliente como você trouxe, aquele cliente que eu só quero resolver o problema, pode ser no WhatsApp, no e-mail, eu só quero resolver. Sim. E a gente consegue, por vários canais diferentes, atender o cliente. E aí, eu só queria trazer de volta para você a palavra, Rai, porque uma das coisas que acontece no marketing, que a gente está percebendo, você tem falado, é de gente querendo entrar para a Conta Clube, querendo ser um profissional da Conta Clube, como é que faz para ser, a gente está crescendo, e como é que você está lidando com isso, assim, essa procura? Inclusive, Douglas, eu vou falar de um vídeo que recentemente a gente postou, que eu fui entrevistada no Conecta Clube. Isso é verdade, eu já fui abordada por outras empresas, até para ganhar mais financeiramente, mas como que sai com a relação que eu tenho com o meu gestor, com a equipe, com você diretamente, é muito difícil, sim. Eu já passei por muitos desafios pessoais. Ai, meu Deus. E se não fosse a Conta Clube, não sei o que seria, sabe? Só isso. Eu acho que todos nós, né? A gente tem muito a agradecer à empresa, certamente, ao Douglas, à Andrea, que não está aqui, mas é uma pessoa maravilhosa também, e o Alex. Então, assim, a gente se sente cuidado, a gente se sente um time e somos uma família, né? Eu acho que nós somos um... As pessoas falam que é estranho falar que na empresa é uma família, mas é verdade. Mas é verdade. Poucas pessoas sabem das coisas que eu já passei, que os meus gestores já fizeram, os meus gestores diretos, indiretos. E só quem trabalha aqui sabe, assim, como funciona de fato. Aqui não somos só um número, como acontece em diversos lugares. Não somos mesmo. Somos pessoas, indivíduos, é isso. E assim, a gente fala muito, né? Você vê vários empresários com a ideia de não, eu sou a pessoa que faz acontecer, eu sou o bambambam. Mas, cara, eu não consigo me enxergar dessa forma, porque se o Douglas está lá na frente, se o Leonardo está apresentando a Conta Clube, é porque tem uma galera por trás fazendo acontecer. Então, sempre que a gente puder, como Conta Clube, dar voz para quem quiser falar, a gente vai fazer. Porque isso traz o que a gente vende para o cliente mesmo, que é a humanização. Exatamente. É a nossa parte, nosso ponto forte. É a nossa cultura, né? É cultura. A cultura, ela devora qualquer coisa no café da manhã, né? Porque a gente faz acontecer muito, porque eu fico muito tranquilo de passar uma tarefa para um profissional da equipe e às vezes a equipe fala, Douglas, você me passou a tarefa A, eu fiz a A, mas eu fiz a B e a C porque eu percebi que tinha uma necessidade. Então a gente não tem um profissional que só faz aquilo que é pedido, ele faz muito além. O pessoal até faz figurinha minha, né? Ir além. Realmente a galera vai além. Então, gente, a gente já está no final aí, concluindo. Queria muito agradecer para vocês, a participação de vocês. Eu queria ouvir, cada um, começando com você, Léo, um pouco da experiência de ser um Conta Clube. Olha, Douglas, assim, eu entrei na empresa já tem o quê? Uns
4 anos, talvez vai fazer 5, né? E eu comecei de um jeito e hoje eu sou completamente diferente graças ao trabalho que eu executo na Conta Clube, mas não só isso, mas as oportunidades que me foram dadas. Né? A Conta Clube dá muita oportunidade e a gente vai abraçando, acho que a gente se identificar, porque tem verdade, isso, né? a gente abraça, pode falar com propriedade. a gente pode abraçar, por exemplo, quando eu comecei na Conta Clube, eu comecei no setor financeiro. Mas aí surgiu a oportunidade e tal. Não, beleza. Então, Leonardo, você vem pro fiscal, vai fazer ali o comercial. Eu falei, cara, então beleza, eu quero isso, eu quero essa migração. Então, a Conta Clube também dá essa oportunidade. Se um profissional, às vezes, ele se identifica melhor com outro setor, você consegue trabalhar, ver com seus gestores e talvez fazer essa migração. Então, assim, a Conta Clube, ela dá oportunidades. Isso é bacana pra caramba. Legal. E Thay, fala pra gente um pouquinho da experiência de ser uma Conta Clube. Então, para mim a experiência é única, muito significativa, igual o Leonardo falou. Eu acho que eu cresci muito. A gente, né, Rai, começou como estagiário e hoje em dia eu tô ajudando a equipe, montando equipes e treinando, ajudando a treinar junto com o Douglas também. Então, assim, eu não me imaginava, né? Eu acho que, assim, eu me surpreendi comigo mesma, positivamente, nesse sentido. Eu falando aqui no podcast, olha... me surpreendi nesse sentido, né? Mas é muito legal. E todas as oportunidades que a Conta Clube também dá pra gente, eu só tenho a agradecer. Perfeito. Ai, pode se emocionar se quiser, tá? Então, eu, Douglas, não diferente do Léo, né? Entrei na Conta Clube em outro setor, né? Entrei no setor de boas-vindas e não sei se Léo ou a Thay sabem, mas eu entrei na Conta Clube como estagiária, mas eu saí de um cargo de gerente financeiro e falei, não, vou ser estagiária porque eu quero ir para minha área. E meus pais falaram, vai, só vai, fome você não vai passar, se der errado, vai, começa de novo. E eu faria tudo de novo, assim. Tudo que eu aprendi aqui, tudo que eu cresci, amadureci, como a Thay falou, falando hoje no podcast, assim, a gente começou muito nervoso, mas as coisas fluem. Eu faria tudo de novo, veria tudo de novo. E é isso, acompanhem aí as vagas, porque Fiquem ligados, a gente vai aí, ó, soltar mais vagas aí. Estamos crescendo. Eu acho que a gente conseguiria ficar o dia inteiro só falando sobre as nossas experiências. Quando a gente posta vaga, meu engajamento do meu Instagram pessoal, gente, meu Deus do céu, vai lá no alto, porque a quantidade de gente, eu quero, como é que eu faço, é desesperador. Muito legal, é legal. Muito legal. Gente, quero muito agradecer a participação de vocês. Aí vocês vão sair daqui, vão voltar para a rotina da Conta Clube, muita coisa para fazer, sem dúvida alguma. Mas foi muito bacana, porque eu falo que eu ensino, mas eu aprendo. Aprendo com cada um de vocês a experiência. Por exemplo, eu treinei muito a Tayane, por exemplo, no financeiro, treinei muito o Léo no fiscal, o Alex treinou muito a Rai no DP. Mas assim, a gente aprende com vocês. Porque por muitas vezes vocês que estão no dia a dia. Por exemplo, a Tayane fala, Douglas, eu tive uma ideia assim assensada no financeiro. Eu falei, que ideia massa, vamos colocar em prática, por que não? Sim. Então não é uma coisa, só tem que seguir aquilo que eu faço. Não, claro que a gente dá um norte, uma orientação, mas a equipe também traz muito e agrega demais. Então obrigado mesmo por vocês serem parte desse time da Conta Clube. Eu que agradeço. E aí eu quero agradecer a você que está aqui acompanhando a gente no nosso podcast. Foi maravilhoso compartilhar um pouco da experiência da Conta Clube, da nossa equipe, do dia a dia. E até a próxima. Pensou em contabilidade? Pensou na Conta Clube.